contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão poderosa do Senhor está sobre tua casa, está sobre tua família e sobre todas as áreas aonde você está. Eu quero declarar a vida extraordinária do Senhor, a paz abundante, a fartura, a riqueza. Consagramos esse mês de novembro ao Senhor, para que seja um mês de maravilhas, para que seja um mês de poder, para que seja um mês guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Meu Deus, nos livra do mal, nos livra das ciladas do inimigo. Consagramos cada dia desse mês a Ti e pedimos a Tua proteção, pedimos o Teu cuidado e pedimos que o Senhor nos guie em todas as coisas. Oramos, Pai, apresentando a Ti todos os nossos pedidos de oração, os meus pedidos, os pedidos dessas pessoas que estão em oração junto conosco, intercessores do Brasil, das nações, pessoas que estão clamando em favor das suas famílias. Oramos pela salvação de todos da casa, oramos por um avivamento dentro desse lar, oramos por transformação, oramos por libertação de vícios, de pecados e de tudo aquilo, Senhor, que afasta essa pessoa do Senhor. No nome de Jesus, Pai, apresentamos todas as áreas da vida dessa pessoa e pedimos a Tua bênção. E profetizamos sobre essas 7 áreas, onde estamos pedindo ao Senhor. Pedimos uma intervenção do Senhor. Pedimos resposta do Senhor no nome poderoso de Jesus Cristo. Que esse mês possamos contemplar a glória de Deus em nossas vidas. Que possamos ouvir mais a Deus, que possamos estar mais próximos de Jesus Cristo e desejar. Damos graças porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Sim, ó Deus, a Tua fidelidade tem estado na nossa vida, a Tua fidelidade está na nossa casa. Te damos graças, nos rendemos a Ti totalmente, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Estamos ao vivo nesse começo de dia e para você ver, mesmo sendo sábado, eu estou aqui ao vivo com vocês porque acredito, estou no mesmo propósito que vocês. Estamos crendo no que Deus está fazendo, no que Deus irá fazer. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de maravilhas. Estamos em oração e jejum, grande parte de nós, alguns estão só na oração e tudo bem, mas estamos crendo que nesse propósito, nessa união que estamos aqui em oração, Deus está fazendo milagres. Eu recebi um testemunho muito bonito, um testemunho maravilhoso. Eu quero compartilhar esse testemunho com você, da Elisandra, e ela escreveu assim: há alguns meses eu sonhava em ser mãe, mas esse sonho parecia distante. Passei por consultas, fiz exames e o resultado não foi fácil de ouvir. Minha trompa direita estava obstruída e a esquerda tinha passagem muito difícil. Os médicos disseram que as chances de engravidar eram mínimas e que eu precisaria fazer um tratamento. Mas minha mãe, uma mulher de fé, compartilhou comigo uma oração e contou sobre os milagres que Deus havia feito na vida de outras mulheres. Então decidi fazer uma campanha de oração todos os dias às 6 da manhã, pedindo a Deus que realizasse em mim o mesmo milagre que fez com Ana, dando-lhe um filho. Mesmo quando o diagnóstico dizia não, eu acreditava que Deus tinha o poder de dizer sim, e Ele disse sim. Depois de meses orando, esperando e confiando, em maio de 2025 engravidei naturalmente. Hoje, com 5 meses de gestação, carrego no meu ventre o meu milagre, o presente que veio das mãos de Deus, prova de que para Deus não há impossível. Olha que bênção! Eu fico maravilhado
com tudo isso que Deus faz, isso é milagre de Deus. Quantas mulheres que não podiam engravidar, eu já perdi as contas de quantos testemunhos eu já dei aqui de mulheres que não podiam engravidar e que entraram no propósito de oração, crendo que Jesus Cristo cura, crendo que Jesus Cristo opera milagres. A fé é uma coisa muito poderosa. E assim como Jesus, ele pode abrir o ventre de uma mulher, ele pode também curar alguém de um câncer, ele pode libertar uma pessoa de um vício, ele pode tirar uma pessoa de uma vida de pecado, de uma vida de destruição. Jesus Cristo é salvação. Nossa fé está em Jesus. A nossa fé está em Jesus. E eu convido você a mergulhar de cabeça nesse propósito de oração, porque para Deus não há impossíveis. Amém? De repente, é isso que eu digo, gente. Eu tenho dito e não é de hoje. Existe uma guerra para você não orar. Ponto. Existe uma guerra espiritual para você não estar aqui. Existe uma guerra para o sono te vencer. Existe uma guerra, sabe, para você se envolver com qualquer outra coisa e se esquecer da oração. Existe uma guerra para colocar desânimo em você, para você não orar. Existe uma guerra espiritual para você abandonar um propósito pela metade. Existe uma guerra para você, sabe, não ir até o fim num jejum, para você desistir, para você parar no meio do caminho. É você que tem que identificar que essa guerra é uma guerra espiritual e que nós precisamos combater espiritualmente. Amém? Deus me deu uma palavra hoje e eu quero compartilhar com você. Você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza e quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Além de não lhe custar nada, vai abençoar a vida de outras pessoas. Então faça isso. Você pode estar mudando a história de alguém, compartilhando essa oração. Em 1 Reis capítulo 19, essa palavra eu quero compartilhar com você hoje. 1 Reis 19 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Jezabel era uma mulher que tinha pactos demoníacos. Ela era rainha de uma nação junto com Acabe. E ela e o marido não eram pessoas que temiam a Deus. Elias havia sido usado poderosamente por Deus. Ele envergonhou todos os falsos profetas que estavam no Monte Carmelo. O povo acreditava na comunhão, no poder e no favor que Deus havia colocado sobre Elias. Então Elias era um homem que tinha voz numa nação. Uma nação respeitava Elias. O próprio rei, o esposo de Jezabel, respeitava Elias. E Acabe chegou em casa e compartilhou com a mulher tudo o que aconteceu. Estava se sentindo envergonhado. E Jezabel não deixou isso barato. Jezabel mandou um mensageiro procurar Elias e entregar um recado. E o recado era: em 24 horas, Elias, você não vai estar aqui nesse mundo para contar a história. E quando Elias recebeu esse recado, mesmo diante de uma sucessão de tantas vitórias que Deus havia dado, de tantos sinais que Deus havia dado, de ter orado para o céu se abrir e chuva desceu, e por ter orado e envergonhado também os falsos profetas no Carmelo, mesmo diante disso, mesmo diante da honra de Deus, do poder de Deus que acompanhava Elias, da presença de Deus que acompanhava Elias, Elias, ao ouvir aquela ameaça
de Jezabel, Elias entra numa deprê, uma tristeza profunda abate ele. E claro, você tem que entender que existem palavras que são lançadas contra você, e essas palavras, elas são palavras carregadas e inflamadas pelo inferno. E eu quero falar um pouco sobre isso. Quando o diabo usa pessoas para lançar palavras de maldade, quando o diabo usa pessoas para descredibilizar você, quando o diabo usa palavras, sabe, para lhe atormentar emocionalmente, é que nem alguém que você encontra na rua, fazia anos que você não via essa pessoa, e de repente essa pessoa faz um comentário negativo a respeito da sua aparência, dizendo que você está muito magro, ou dizendo, sabe, e de uma forma irônica, ou até mesmo dizendo que você está fora do peso, ou até mesmo dizendo que você de alguma forma envelheceu, ou falando qualquer outro tipo de coisa, sabe, que vem para lhe derrubar. Imagine comigo uma pessoa que está no meio de uma roda de família e de repente uma das cunhadas ou um dos cunhados pega e fala uma coisa que lhe humilha, fala uma coisa que lhe derruba por dentro. Ou até mesmo seu marido, em um momento que está bravo, em um momento que está descontrolado, o inimigo usa ele para lançar uma palavra contra você, uma palavra para lhe desanimar, uma palavra para lhe humilhar, uma palavra que, sabe, você está acostumado a perdoar, mas aquela palavra, ela foi diferente porque ela lhe afetou emocionalmente, ela colocou você para baixo, ela lhe colocou numa depressão, ela trouxe uma tristeza para você. É que nem quando alguém tem uma briga com a gente e diz que a gente não é nada, ou diz que, sabe, que você não vale nada, ou qualquer coisa desse tipo. Bem, essas palavras, tem certas palavras que são palavras destrutivas, tem palavras que são palavras de morte, palavras de destruição. Eu já perdi as contas de quantas palavras malditas muitas vezes eu acabei ouvindo de pessoas, mas não aceitei. Sabe, palavras de maldição, às vezes falsas palavras supostamente de Deus, mas que não eram de Deus. Por isso que a gente tem que ter discernimento espiritual. Nós tivemos um caso alguns anos atrás, até mesmo de uma parente, olha só, de uma parente da minha esposa, que alguém chegou para ela e disse que ela tinha 6 meses de vida, que Deus havia revelado, que Deus havia mostrado que ela tinha 6 meses de vida. Essa parente da minha esposa entrou em parafuso porque pensou assim, puxa, eu vou morrer, né, em 6 meses, eu vou morrer, e ela começou a falar isso, e então a gente ficou sabendo, né, do que aconteceu, e fomos até ela, oramos com ela, quebramos aquelas palavras, eu falei para ela o que eu conhecia da profecia, da revelação, e eu disse, essa revelação que você recebeu não vem de Deus. Nós quebramos ela no mundo espiritual e isso não acontecerá com você, em nome de Jesus. Porque há pessoas que são profetas do caos, eles profetizam doença, profetizam morte, profetizam destruição, profetizam só o que é ruim. Aí você diz assim, não, mas Deus não pode avisar que uma coisa ruim vai acontecer, que uma pessoa vai morrer. Eu vou dizer uma coisa para você, os profetas do Novo Testamento são diferentes dos profetas do Antigo Testamento. Totalmente diferentes. Mas eu não vou discursar sobre isso agora. Eu só queria que você entendesse que tem certas coisas que não dá para a pessoa aceitar. Tem certas palavras, tem certas coisas ruins, negativas que você não pode aceitar. Se alguém chega para você e profetiza, né, que seu filho vai se desviar e que ele vai andar pelo mundo, mas que Deus vai guardar ele, coisa e tal. Eu vou dizer uma coisa para você, não aceite essa palavra, porque essa palavra pode ser uma palavra de maldição, pode ser um dardo inflamado, e se você aceitar essa palavra, ela pode, sabe, trazer um verdadeiro estrago na sua vida. Então, é que nem alguém, sabe, que vê você bem casado e chega com uma palavra dizendo que seu casamento não vai durar, que
que viu você se separando, ou que viu uma aliança caindo, ou que viu, enfim, uma coisa horrenda, uma coisa feia chegando até você, você tem que repreender essas coisas, você tem que cancelar no mundo espiritual essas palavras negativas. Quantas vezes, sabe, pessoas liberaram palavras negativas, palavras malditas, palavras de doença, palavras de acidente, né? Contra a minha vida, contra a minha família, e eu entrar em oração quebrando essas palavras. Nós precisamos quebrar certas palavras porque elas não vêm de Deus, certo? Tem certas revelações que são catastróficas, são caóticas e elas não vêm de Deus. E você tem que aprender a quebrar essas palavras malditas, a quebrar declarações malditas. Tem coisas que não vêm de Deus, não tem o Espírito de Deus nelas. Nós temos que ter discernimento espiritual. Digamos que não seja uma profecia, não seja uma revelação, mas alguém chega lá no seu comércio e diz assim, olha, tem muita gente quebrando e tem muita gente do seu ramo aí também quebrando. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou quebrar. Aqui quem guarda é o Senhor. O sangue de Jesus me cobre a minha casa, cobre tudo que está ligado a mim. O mal não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre a minha casa. Sabe, as pessoas, muitas vezes, elas têm previsões negativas, catastróficas, caóticas, malditas, e nós não podemos aceitar. Você não pode aceitar o que é de negativo que está marcado para o próximo ano ou para o outro ano. Eu vou dizer uma coisa para você, a nossa fé tem que estar em Jesus Cristo, a nossa fé tem que estar na palavra de Deus, a nossa fé tem que estar no socorro bem presente na hora da aflição, que se chama Jesus Cristo. Você tem que começar a quebrar palavras malditas, palavras de maldição, palavras que não fazem parte da sua vida. Você não vai separar, você não vai quebrar, seus filhos não vão se desviar. Você tem que começar a declarar bênção. A Bíblia diz que há vida e morte na nossa língua. Como que você vai aceitar uma revelação catastrófica, uma profecia catastrófica? Sabe? E um detalhe, se você coloca isso para dentro do coração, aquilo ali lhe abate. Aquilo ali lhe entristece e pode colocar um medo. E quando o medo entra, o medo ele abre uma porta para as trevas entrarem, para as trevas elas poderem infiltrar na sua vida. Então, não fique com medo, use a fé que o Senhor te deu, use a fé como um escudo, como está lá em Efésios capítulo 6. A fé ela é um escudo poderoso. Você tem que usar a fé como um escudo para proteger você dessas palavras malditas, dessas palavras ruins, dessas palavras de maldição. E hoje nós vamos fazer essa oração. Nós vamos cancelar no mundo espiritual toda palavra de maldição, toda palavra negativa, toda palavra de morte contra a tua vida e contra a tua casa. Nós vamos orar e vamos quebrar no mundo espiritual toda palavra de maldição no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Nós não podemos aceitar certas coisas. Amém? Eu já ouvi muitas coisas negativas. Daí tem gente que diz assim, não, mas eu ouvi uma coisa ruim e realmente aconteceu na minha vida porque você deixou o medo entrar. Porque você não quebrou, não repreendeu aquilo. Sabe? Sempre o inimigo vai tentar usar pessoas como usou Jezabel para amaldiçoar Elias. Elias entrou numa deprê terrível, foi Deus que tirou ele disso. E muitas vezes há pessoas que ouvem coisas negativas, elas entram numa depressão por causa das palavras negativas e ruins, sim. E nós precisamos quebrar no mundo espiritual palavras negativas contra o casamento, palavras negativas contra nossos filhos, palavras negativas sobre a empresa, sobre os negócios. Sabe, as pessoas elas tendem a falar sempre o pior. Elas tendem a sempre falar o pior. Eu estou acostumado, sabe? Muitas vezes as pessoas chegam e dizem, olha, eu vi tal coisa, você não tem ideia, sabe? São mais de 20 milhões de pessoas que me acompanham nas redes sociais, mais de 20 milhões, é muita gente, e às vezes a gente recebe algumas palavras extremamente ruins e nós temos que quebrar. Sabe? Assim como a gente recebe palavras boas, recebe palavras ruins, às vezes as pessoas dizem, eu tive um sonho, e um sonho assim, às vezes catastrófico, sabe? Um sonho de morte, de destruição. Eu acredito, sabe, que Deus avisa, mas tem uma maneira certa de Deus avisar.
Como eu disse, não tenho tempo de falar sobre isso, mas existe uma maneira certa, existe um alerta certo de Deus, e às vezes é o inimigo usando uma pessoa. É o inimigo usando uma pessoa contra nós. É o inimigo tentando usar alguém para te atingir. Certo? Então você tem que orar, tem que repreender aquilo, porque o inferno inflama pessoas sim contra nós. Certo? Às vezes para nos desanimar, para nos entristecer, para nos perseguir. Às vezes também uma tentação de você abrigar o medo, abrigar aquela palavra dentro de você, e tem coisas que você não pode pegar para você, em nome de Jesus. É por isso que precisamos estar em constante oração. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, e eu creio também que eu estou falando isso para vocês aqui, mas Deus está me colocando aqui hoje para orar e quebrar essas coisas contra a sua vida. Eu gostaria de pedir você que tem filhos que já são casados, que você mandasse essa oração para eles, para que eles ouvissem isso e eles também orassem junto comigo. Você que tem filhos que já são casados, que já são de maior, manda para eles, porque eles também ouvem. Eles ouvem muitas vezes no ciclo de relacionamento deles, palavras de maldição, palavras de destruição. Mande para eles orarem essa oração hoje. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, quero pedir para você compartilhar aí com o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos hoje, deixa eu ver, hoje já é o dia 7 mais 6, é o dia 13, é isso? Estamos no 13º dia do nosso propósito de 21 dias. E você que ainda não baixou essa tabela aqui da Vida Extraordinária, você pode baixar gratuitamente lá no meu site, tá? E se não conseguir, pega uma folha em branco, bate um print das 7 áreas e faz a sua planilha de oração para nós estarmos orando. Amém? Quero falar rapidamente para você também a respeito dos nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2, ambos têm mais de 700 orações, juntando os dois, e junto com as orações tem uma palavra para cada dia, E aqui, onde está em branco, tá vendo aqui? É para você fazer uma oração a punho. Tá? Então adquira nossos livros, vá até o nosso site www.vinicius7.com.br, vai abençoar você tremendamente, certo? E se você não é meu aluno ainda na academia aqui no Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. Vá lá no www.vinicius7.com.br e se torne nosso aluno. Gente, está uma benção a academia. Eu estou feliz porque esse é um projeto de uma vida, né? É um projeto de uma vida estabelecer essa academia. Eu tenho ensinado meus alunos a ouvir a Deus, a quebrar até mesmo falsas revelações, falsas profecias e acreditar, sabe, naquilo que Deus fala, no que Deus fala. Então, eu convido você a se tornar nosso aluno. Às vezes as pessoas pensam que pelo fato de eu e minha esposa ter começado uma igreja, hoje nós não estamos mais na frente dessa igreja, ajudamos essa igreja, auxiliamos essa igreja que está aqui em Alphaville, mas desde o princípio temos sido pastores voluntários. Ou seja, não temos salário da igreja e temos muita alegria nisso, né? Servimos a Deus com muito prazer. E quando você participa da academia ou adquire nossos livros, você está de alguma forma nos abençoando. Amém? E que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Muito bem. Inclusive, domingo agora, eu estarei ministrando a Santa Ceia nessa igreja de Alphaville, tá? Você é nosso convidado para estar junto com a gente nesse domingo às 9 horas da manhã. Domingo, 9 horas da manhã. Muito bem. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.
Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Coloque diante de Deus agora teus pedidos de oração. Hoje temos programa na Rede TV, tá? Em rede nacional, às 10 horas da manhã. Ore por esse programa, certo? Até o final do ano eu estou nas 2 televisões, na Band, na Rede TV. Depois do final do ano eu não irei dar continuidade, só continuarei aqui nas redes sociais, tá? Então ore por nós. Temos aí mais um mês pela frente aí de programa de televisão e um pouquinho mais de um mês até. E ore para que até o final desses contratos Deus nos dê graça para que a gente consiga ser fiel aos nossos compromissos e às nossas responsabilidades. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti cada um dos pedidos de oração que estão sendo colocados aqui. Cada um dos pedidos de oração. Senhor, nós oramos para que cada um dos Teus filhos viva essa vida extraordinária, que essa casa viva essa vida extraordinária. Toque-os com o Teu poder, Jesus, e toque-os com a Tua graça. Nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor visite cada lar, visite cada família. Senhor, nós oramos por respostas, nós oramos por abertura de portas, nós oramos por cura na vida daquele que está doente fisicamente ou emocionalmente. E agora, Pai, eu uso a autoridade do nome de Jesus Cristo para quebrar completamente todo tipo de palavra maldita que foi dita contra esse casamento, palavras malditas que foram ditas contra a vida dessa pessoa, palavras de enfermidade, palavras de acidente, palavras de caos, palavras de destruição, eu cancelo no mundo espiritual. Jesus, a Tua palavra diz em Lucas 10:19, que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada, absolutamente nada, nos faria dano algum. Nós quebramos na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo agora todo tipo de palavra de maldição, toda falsa revelação, todo falso sonho, todo tipo de palavra maldita lançada contra a vida dessa pessoa, palavra de destruição, palavra de caos, palavra de confusão, nós declaramos agora por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Cobre com o Teu sangue, Jesus, essa vida. Cobre com o Teu sangue essa casa. Nós quebramos no mundo espiritual toda sentença, todo dardo lançado, toda palavra de morte lançada e declaramos vida, paz, alegria, prosperidade, muita saúde, força de Deus, renovo do Senhor e a presença do Senhor cobrindo cada área da tua vida no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós consagramos a Ti a vida de cada pessoa e mais uma vez apresentamos a Ti esse mês para que seja um mês de bênção, um mês de milagres, um mês de fartura, um mês de muitas bênçãos. No nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui com vocês e depois a oração das 18 horas. Até mais e que Deus abençoe a todos.